Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, ganhou até o apelido de Novo Egito, por causa das pirâmides financeiras. Mas pelo menos 10 empresas de lá que oferecem investimentos são investigadas. Gladson Acácio dos Santos, o dono da GAS Consultoria Bitcoins e outras 16 pessoas vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crime contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e os 17 denunciados viraram réus. Primeiro, ele ficou conhecido como o faraó dos bitcoins, cabeça de um golpe bilionário de pirâmide financeira que acabou preso em agosto na Operação Criptos. Agora, uma nova denúncia aponta Gladson Acácio dos Santos como réu por um homicídio e uma tentativa de homicídio na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Os investigadores dizem que a organização criminosa capitaneada por Gladson tem atividades típicas de grupos de extermínio, com semelhanças com organizações mafiosas, e que levariam Gladson a ser mais um Al Capone dos bitcoins do que faraó. A nova denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Estadual e aponta Gladson e mais 5 pessoas como acusados pela tentativa de homicídio contra Nilson Alves da Silva, o Nilcinho, em março desse ano em Cabo Frio. A motivação, segundo as investigações, foi a notícia espalhada por Nilcinho em janeiro de 2021 de que Gladson seria preso pela Polícia Federal. Por isso, afirmam os investigadores que a vítima sugeriu que clientes de Gladson retirassem os valores da GAS Consultoria e transferissem para a empresa de Nilcinho. Os investigadores afirmam que o faraó, ou Al Capone dos bitcoins, não só comandava o esquema bilionário, como integraria um ativo grupo de extermínio. A denúncia traz trocas de mensagens que aconteciam desde fevereiro deste ano entre Gladson e Thiago, o homem que ele teria contratado para executar o concorrente. O crime só não se consumou porque a arma falhou após o primeiro disparo e porque a vítima recebeu atendimento médico imediato. Mas afinal, qual é a dimensão do negócio e da complexidade do esquema comandado por Gladson Acácio dos Santos? Quem são os outros cabeças envolvidos nos golpes? E como a nova denúncia impactou nas mobilizações que até então se viam em Cabo Frio e que pediam a soltura do faraó dos bitcoins? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com o repórter especial Chico Otávio. Fique com a gente. Chico Otávio, em que momento que esse chamado faraó dos bitcoins, o Gladson Acácio dos Santos, passou a ser investigado como um suposto líder, de uma organização envolvida em mortes, mortes de outras pessoas que também operavam nesses esquemas de pirâmide. Inclusive, o Ministério Público diz que ele poderia, inclusive, ser chamado não de faraó dos bitcoins, mas Al Capone dos bitcoins. Como é que ele se transformou nisso? Já no início das investigações, na Operação Criptos, que aconteceu em agosto, já tinham verificado essa tendência, esse viés mais violento do Gladson, quando ele ameaça uma repórter que tenta entrevistá-lo, uma repórter da TV Globo, ali numa cobertura anterior à sua prisão, evidentemente. Ele chega a brigar com os seguranças da casa dele, dizendo que eles iam ter detido a repórter, trancado no banheiro, e constrangido a repórter por conta dessa tentativa dela de mostrar o tamanho do negócio, as suspeitas que já naquele momento giravam em torno do negócio. Ali ele mostrou. Mas a prova mais forte, a primeira prova mais forte a aparecer da ligação do Gladson com crimes de sangue foi um cidadão chamado Thiago de Paula Reis. Esse cara era um dos diretores da GAS, Consultoria Bitcoin, que é a empresa do Gladson, é a empresa que encabeçava todo esse esquema. Ele era um diretor financeiro, ou melhor, se apresentava como diretor financeiro, e a polícia descobriu que num determinado momento que antecedeu o ataque ao Nilcinho, a vítima, essa tentativa de homicídio, o carro do Thiago ele esteve próximo aos carros dos executores na Baixada Fluminense.
Inclusive, eles coincidem em alguns trajetos, eles andam juntos e tal. E aí foi que a polícia começou a concluir que já que os executores muito provavelmente tinham tido contato com o Thiago de Paula Reis, por conta da coincidência do encontro dos carros, né, executores e Thiago, a polícia concluiu que esse crime tinha relação com o Gladson Acácio dos Santos. A Delegacia de Cabo Frio concluiu hoje que Gladson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria, teria sido mandante da tentativa de homicídio contra Nilson Alves da Silva, o Nilcinho. Num primeiro momento, né, a polícia indiciou e o Ministério Público do Estado não endossou o indiciamento, porque achou que as provas ainda eram insuficientes. Porém, a questão mais decisiva foi o compartilhamento de provas entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do conteúdo de conversas mantidas entre o Gladson e o Thiago pelo aplicativo WhatsApp, no qual fica muito claro que o Gladson não só cobra, né? Claro que eles usam uma linguagem meio cifrada, mas não só cobra a execução do concorrente, porque o Nilcinho era um concorrente do esquema, como acompanha, vai monitorando ali o desenrolar da negociação com os executores. Tem várias frases que deixam muito claro que os dois estavam tratando da morte do Nilcinho. E aí, quando veio essa prova, o Ministério Público se convenceu, endossou, e ontem saiu a denúncia contra todo o esquema envolvendo o Gladson e o Thiago como intermediário. Agora, Chico, a partir dessa nova denúncia, é possível dimensionar hoje o tamanho real dos negócios dele, a complexidade desse esquema, que ao que parece mistura os golpes financeiros com os crimes de sangue, né? Dá para dizer que havia, ou que ainda existe, uma indústria de esquema de lavagem e crime financeiro nessas cidades da região dos lagos, como Cabo Frio e Búzios? Eu acho até que é pior, né? Eu vejo Cabo Frio e Búzios apenas como epicentro, né, de um esquema que se alastrou Brasil afora. A gente já encontrou investidores no Rio Grande do Sul, já encontrou investidores na Paraíba, no estado do Rio inteiro, né? Rio de Janeiro, capital, em tudo quanto é canto. O que os investigadores federais concluíram, a partir do conteúdo dessas conversas mantidas entre o Gladson e o Thiago, é que para manter o esquema de pirâmide lá na região, eles precisavam eliminar a concorrência, e essa concorrência, como exemplo, o Nilcinho, ou a outra vítima, Wesley Pessana, que foi assassinado de fato em agosto, pouco antes da prisão do Gladson, né? Esse crime aconteceu ontem à tarde, num bairro que é bem tranquilo, em São Pedro da Aldeia, bairro São João. A vítima, Wesley Pessano, estava dentro desse carro de luxo e junto com outra pessoa, quando ele foi atingido por 3 tiros. Esses caras estavam oferecendo taxas de juro, também em esquemas parecidos, superiores aos 10% oferecidos pelo Gladson, né? Um oferecia 15%, outro chegou a oferecer 35%. Eu não sei como é que as pessoas conseguem acreditar num esquema desse, mas estavam oferecendo. Então, se eles, com essas taxas superiores ao Gladson, provocassem uma grande evasão de investidores na pirâmide do Gladson, essa evasão ia acabar provocando a quebra da pirâmide, né? Porque se você não tem dinheiro entrando para retroalimentar e garantir o pagamento dos clientes, a pirâmide quebra. Então, no desespero, né, na tentativa de não deixar a pirâmide quebrar e eliminar os concorrentes que ofereciam essas taxas mais vantajosas, pelo que a denúncia demonstra, o Gladson optou pelo crime de sangue. Então, para mim, é essa a dimensão. Agora, Chico, antes do Gladson aparecer no noticiário, a gente teve uma morte que você mencionou por alto, do Wesley Pessano, de 19 anos, que também foi na região dos Lagos, foi em São Pedro da Aldeia.
E o quanto que a polícia hoje tem algum tipo de convicção ou suspeita de que o Gleidson e o grupo dele estariam supostamente envolvidos também com essa morte? Maltic, a suspeita é considerável. Tanto é que a morte do Pessano está citada na denúncia do caso do Nilson, né? Ele está lá, bem referido. Até porque 2 dos pistoleiros, né, que talvez sejam os principais pistoleiros, né, embora outros tivessem se envolvido também, Fábio Natan do Nascimento, o FB, que está foragido, e Schindler Lopes Lima, que está preso, 2 deles poderiam estar nos 2 crimes, tanto do Nilcinho quanto do Pessano. Então, assim, é óbvio que essa investigação, que não é de Cabo Frio, e sim de São Pedro da Aldeia, porque o assassinato do menino do Porsche é em São Pedro, né, do Pessano é em São Pedro, esse inquérito está inconcluso, né? Só tem os executores, tem alguns intermediários, mas não tem o mandante. E muito provavelmente esse conteúdo de conversa de WhatsApp compartilhado pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal com as autoridades estaduais vai jogar uma luz na direção do mandante da morte do Pessano. Ou seja, existe também algum grupo ou outras pessoas por trás desse esquema que ainda não foram descobertos pela investigação, que ainda é uma peça nesse quebra-cabeça que precisa ser encontrada, é isso? Com certeza. A denúncia deixa bem claro que a investigação vai continuar, outras provas poderão ser colhidas, né? Até porque o Gleidson nunca agia sozinho, ele tinha ali um time, um núcleo duro, umas 10 pessoas que trabalhavam muito sintonizadas com ele. É muito provável que essas pessoas também passem por esse escrutínio aí da investigação. Agora, Chico, e a mulher dele, Mireles, a venezuelana, nas investigações eles falavam primeiro que, na verdade, quem tinha um conhecimento dos bitcoins era ela e que o Gleidson trabalhava mais ali na captação de supostos investidores. Ela continua foragida? Ou ainda até na convicção também dos investigadores, o Gleidson ainda é o cabeça, ele é o cabeça do esquema? Como é que os investigadores trabalham com a liderança desses golpes? Eu acho que para mim foi assim um encontro de expertises, né? Ela já traz essa experiência da Venezuela, ela teve problemas na Venezuela, né? Porque ela fazia uma espécie de pirâmide também com investidores venezuelanos assim num país que estava muito afetado por uma crise econômica, né? Então o governo Maduro ele proibiu completamente o câmbio oficial. Então, muitos dos venezuelanos se valeram de bitcoins para tirar dinheiro do país, introduzir dinheiro no país, né, para movimentar dinheiro à margem do sistema, pelo desespero, e ela se aproveitou desse desespero. Devido à escalada inflacionária, em apenas 13 anos, a moeda venezuelana perdeu 14 zeros, mais de um zero por ano. Isto é, 100 trilhões de bolívares em 2008, antes do primeiro corte de zeros, equivalem a um bolívar digital hoje. E quando as instituições que estavam envolvidas ali na operação dela descobriram essas intenções, e cortaram, né, esse esquema de empréstimo subsequente que ela fazia para bancar a operação anterior, ela imediatamente quebrou e ela deixou o país. Eu não sei em que momento eles se conhecem, né? A gente tem que lembrar que o Gleidson era um missionário da Igreja Universal pela América Central. Me parece que eles teriam se conhecido na Guatemala. E quando ela deixa as pressas da Venezuela, né, até porque o governo Maduro estava de olho nela, eles vêm para o Brasil e ela usa essa expertise, esse modelo que ela já trazia da Venezuela, para aplicar aqui. E num primeiro momento, né, os investidores, os caras que patrocinavam essas primeiras operações são justamente os fiéis da Igreja Universal, as pessoas da comunidade pobre onde o Gleidson cresceu. E ele tinha uma ótima oratória, ele é um cara carismático, então juntou a expertise dela, né, esse domínio do esquema Bitcoin com essa facilidade que o Gleidson tinha de circular, especialmente no meio evangélico. E aí eles foram cativando os clientes, né? E eu acho que o grande salto
que o esquema deu aconteceu em 2020, né, quando os estabelecimentos comerciais começaram a quebrar, a fechar e tal, e as pessoas, especialmente da região dos lagos, viram na GAS uma alternativa para continuar mantendo um rendimento, né, mensal, que pudesse sustentar as suas vidas. Aí, quer dizer, o sucesso da lógica da pirâmide é honrar com os compromissos até quebrar. E ele realmente estava conseguindo fazer isso, porque as pessoas estavam recebendo, ninguém tem nenhuma queixa, e até isso serviu de argumento para os movimentos contrários à prisão dele. Mas pirâmide é isso mesmo, né? Você tem que dar um ar de confiabilidade até a hora que a coisa explode. E foi assim que os dois se juntaram para aplicar esse golpe a partir de Cabo Frio. Chico, existe alguma possibilidade de ter alguém maior por trás do Gleidson ou mesmo da mulher dele? O Maltica, eu acho que não, né? No esquema dele, eu acho que são os dois. O que pode ter acontecido é alguém maior ter visto nesse esquema de investimento uma possibilidade de lavar dinheiro. Isso eu acho que é bem razoável, porque a coisa foi crescendo, saiu desse meio evangélico, saiu das periferias mais pobres de Cabo Frio e atingiu altas esferas, alguns dos mais importantes comerciantes da região e até gente do Rio de Janeiro de muito poder. Não duvido que algumas dessas pessoas tenham vislumbrado na GAS, nos bitcoins, uma oportunidade de lavar dinheiro. Eu vejo assim. Chico, falar um pouquinho da situação do Gleidson, né? Ele já está preso desde agosto, agora ele é réu por homicídio. Existe alguma possibilidade, ele está com um advogado bom, um advogado renomado, dele sair da cadeia? Maltica, eu acho muito difícil. Agora já é o segundo mandado de prisão, né? Ele está com 2. O primeiro, relativo ao crime contra o sistema financeiro nacional, uma decisão tomada pela Justiça Federal, e agora essa ordem de prisão decretada por um juiz estadual. Acho muito improvável. O que me chama a atenção, Maltic, é a questão dos investidores, pouco discutida aí na cobertura. Eu acho que eles são vítimas, né? Então, num primeiro momento, eles estavam no movimento casado, no sentido de pedir a soltura do Gleidson, a devolução dos investimentos ou a volta da GAS, a volta das operações. Agora não. Já havia assim, um descasamento acontecendo lentamente, né? Essas grandes manifestações de rua praticamente acabaram, ninguém mais vai para... Pô, eu cheguei a assistir, Maltic, lá na porta do Tribunal Regional Federal, quando estava sendo julgado um recurso dele, as pessoas gritando, solta o papai, solta o papai, era assim. Isso acabou, cara. O que algumas das pessoas que lideram esse movimento dos investidores estão dizendo é que finalmente eles vão separar o CPF do Gleidson do CNPJ da GAS e vão lutar, independentemente da situação penal do Gleidson, pela restituição dos valores investidos. E é preciso olhar com cuidado para isso, porque realmente, cara, tá havendo ali uma crise social profunda, especialmente em Cabo Frio, naquelas cidades vizinhas, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, até Búzios, Campos dos Goitacazes e por aí afora. É preciso entender o que está acontecendo e organizar, de alguma maneira, esses investidores para que eles tenham alguma luz no fim do túnel. Agora, Chico, na visão dos investigadores, também tem que separar quem usou o Gleidson ou esse mesmo sistema só para lavar dinheiro, crime organizado, facção criminosa, contravenção. Isso também está no radar dos investigadores ou não? Sim, está no radar. Uma outra coisa também que está bem no radar é os débitos tributários, né? A Receita Federal, ela está acompanhando com lupa todo o desenrolar da investigação. Muito provavelmente já existem alguns procedimentos, né, internos na Receita
no sentido de cobrar os tributos devidos, né, e investigar a origem de alguns desses investimentos. Eu conversei com um auditor fiscal, uma fonte minha, ele diz assim, olha, mesmo sendo dinheiro ilegal, é tributável. Todo mundo vai ter que pagar o tributo que não foi recolhido. E nesse sentido, com essa participação da Receita, pode-se chegar, sim, a quem entrou no sistema do Gladstone apenas com a intenção de lavar dinheiro. O que a defesa diz? Eles já tinham anteriormente se manifestado no sentido de negar, né, qualquer envolvimento do Gladstone, quando saiu lá um indiciamento que não foi endossado pelo Ministério Público do Estado. A defesa do Gladstone se manifestou negando qualquer tipo de envolvimento e a posição não vai mudar. Chico Otávio, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Valeu, Chico. Um grande abraço. De nada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.